Industrial de Campos. Participe do Natal Solidário ASIC. A gente faz planos o tempo todo, pro futuro, pra família, mas imprevistos acontecem, né? Por isso, nós do Plano Familiar Boa Viagem fizemos planos pra você. Associe-se e assegure para os momentos difíceis assistência 24 horas, profissionais capacitados e cobertura em todo o Brasil. Convênios especiais e descontos incríveis. Nosso cuidado não fica só no papel. Plano de Assistência Familiar Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. Sabe por quê? A gente escolhe o Easy Sensa? Aqui a gente experimenta e aprende na prática. O Easy te coloca no mercado de trabalho. Vestibular 2020. Fisioterapia, arquitetura e urbanismo, pedagogia, psicologia, administração, engenharias civil, mecânica e de produção, enfermagem, educação física e direito. Inscrições gratuitas no site www.easysensa.edu.br. Descontos especiais para transferidos. Vem pro Easy. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso, a relação com seus clientes vai muito além de vender remédios. A rede de drogarias Leopoldina tem como prioridades a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desta forma, mantém a excelência no atendimento, menor preço, entrega rápida e fazem até 3 vezes nos cartões. Drogarias Leopoldina de Campos, qualidade e confiança. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Sete horas e 40 minutos, estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição. E hoje aqui recebendo mais uma vez, né, os nossos convidados, o José Roberto Crespo, presidente do Sindicato dos Médicos, Frederico Paes, presidente do Sindicato dos Hospitais. E é um prazer tê-los aqui novamente, né? Vocês já são nossos parceiros de uma certa forma, né? Das notícias e dos debates. Então vamos passar aqui para Luísio para iniciar aqui o debate. A bola fica com eles. Vamos lá. Eu vou começar falando com o Frederico, porque teve ontem a sua categoria atendida na votação da Câmara e depois vamos falar, Zé Roberto, para saber a expectativa dele em relação a hoje. Eu já meio que adiantei aqui, né? Ontem eu falei, não vai passar não. Você falou, não vai votar, não, mas não vai passar não e tal. Como é que você acompanhou e como é que você sentiu? E você ficou mais feliz com a votação da Câmara ou com o jogo do Flamengo? Rapaz, G8, 81, o 8 tá bem cotado, né? Bom dia, Aloysio, bom dia, Marco Antônio, bom dia aos ouvintes. Agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo os fatos aí que a gente vivencia como diretor de hospital e presidente do Sindicato dos Hospitais. Foi vamos dizer, uma vitória, Aloysio, não dos hospitais ou dos médicos, mas foi uma vitória da população. Esses hospitais filantrópicos, 4 grandes hospitais, Santa Casa, Álvaro Alvim, Beneficência e os plantadores de cana, eles, por sua essência, atendem a população carente, né? 90%, mais de 90% em alguns hospitais, ele atende a população que precisa, né? Que não tem acesso a um plano de saúde, que não tem dinheiro para pagar uma consulta, então procura o SUS. E como já foi dito, inclusive por mim aqui em outra oportunidade, a tabela do SUS hoje ela é completamente fora de operação. Os hospitais, nem os médicos, não se mantêm com esses valores pagos. Já até citamos valores aqui. Então a Câmara, né, dos vereadores,
entendeu isso. Nós tivemos a oportunidade de explicar para alguns vereadores a situação dos hospitais. Gostaria muito de poder ter ido na audiência pública, não para debater, mas para esclarecer o que a gente vem defendendo com bastante empenho e mostrar ali que hora nenhuma, isso eu tenho tido a oportunidade, inclusive na própria Folha da Manhã, mostrar e falar isso para o público, hora nenhuma nós não queremos transparência. Nós, pelo contrário, gostaríamos cada vez mais de mostrar onde que está sendo aplicado, onde que é aplicado tanto o recurso federal quanto o recurso municipal. O que não se pode é não haver um debate, não haver uma oportunidade da gente expor os nossos pontos de vista, ouvir a classe médica, ouvir a classe dos funcionários e ouvir, enfim, a diretoria do hospital para entender o que está acontecendo. A transparência, Luiz, inclusive, ela é obrigação, ela não é uma opção. Ela é obrigação. O Ministério Público, por exemplo, tanto o Ministério Público Federal como o Ministério Público Estadual, eu tive a oportunidade de falar isso na coletiva, ele tem o dever e faz parte do contexto nos fiscalizar. Eu até disse que nosso compliance é o Ministério Público. E nós, diretores de hospital, respondemos na pessoa física se fizermos alguma coisa que não está dentro do escopo daquele recurso. O que também é preciso esclarecer é que esse recurso municipal e o federal que entra nos hospitais, nos 4 filantrópicos e outros, porque a gente fala muito dos 4, mas não vou citar nome aqui, mas tem grandes hospitais em campos particulares que prestam serviço à prefeitura. Mas aí seria bom citar, né? O Hospital Dr. Beda, por exemplo, clínicas de imagem e outros. Prestam serviços que são valores específicos. No caso do Beda, seria o que? Oncologia? Oncologia e outras áreas. Por exemplo, o nosso valor, especificamente, que eu falo dos 4 hospitais filantrópicos, em torno de 4,5, 5 milhões. 5 milhões mês. Esse valor repassado é em torno de 6. Então, existe R$1 milhão ou pouco mais que é distribuído para vários hospitais. Evidente que eles prestam serviço em volume menor para a prefeitura. Então, esses recursos, eles são, eu vou chamar aqui, de pós-pago. Só para o pessoal de casa entender, tem o pré-pago e o pós-pago. Ou seja, quando a gente recebe... Já prestado. Então, é isso que eu queria ir na Câmara para explicar, e não tive oportunidade. Apesar de ter pedido ao presidente Fred Machado, solicitei diversos vereadores que eu gostaria de ir lá publicamente, ou numa audiência, ou numa reunião com todos os vereadores, explicar. Inclusive, ontem eu tive a oportunidade de assistir a sessão da Câmara e vi que vários vereadores não têm informação, Zé Roberto. Falta informação. Né? A gente ficou numa situação, a vontade era de ir lá correndo e falar, peraí, isso está errado, não é assim que funciona. A intenção nossa é essa, é só esclarecer, até porque os vereadores também têm um dever de ofício de fiscalizar o recurso público. Então, quando a gente fala o pós-pago, é no sentido de que a gente realiza um procedimento autorizado pela prefeitura, ou seja, a gente não, a não ser os plantadores, a beneficência, que é porta aberta para a maternidade, que a mulher não escolhe hora para ter neném, né? A gente tem que ficar 24 horas ali, 7 dias por semana, de porta aberta para a maternidade, somente maternidade, beneficência e plantadores. Todos os outros procedimentos é o chamado porta fechada. O que é isso? Por isso que os hospitais são porta fechada. Isso é um termo técnico que se usa para dizer, olha, ele só é atendido se a prefeitura autorizar. Uma outra coisa que eu vi também, e aí a gente recebe, tem uma tabela prévia, contratada, e a gente recebe, ou melhor, quando recebe pós-serviço. Uma outra coisa que foi dita, os hospitais não marcam consulta, ou não deixam consultar. Gente, nós recebemos, volto a dizer, do que a gente presta. Não existe uma subvenção, não existe uma ajuda, existe um pagamento. Então, muito pelo contrário, os hospitais querem atender. Quanto mais a gente atende, mais a gente recebe. Então, foi dito ontem na Câmara também
por algum vereador, vocês não conseguem marcar consulta nos hospitais. Quem marca consulta desculpa, central. Fred, quem disse isso? Eu vou pegar minha colinha aqui. Tá no tranquilo. Eu acho que foi o vereador Zé Roberto, é isso? Zé Carlos. Ele falou que quem marca consulta é a prefeitura. Quem regula é a prefeitura. Então, se eu puder atender o dobro do que eu atendo, melhor para o hospital, melhor para os médicos, melhor para todos. Dilua o custo. Tá certo? Então, assim, são pontos, e a gente vai ter a oportunidade de ir abordando aqui, que não foram, e isso que a gente ficou muito triste com a gestão municipal, no sentido de que não houve oportunidade, como você falou na abertura do programa, Luiz, nos chamar o sindicato dos médicos, chamar o sindicato dos trabalhadores da saúde, Carlos Morales, Zé Roberto, Frederico Paes, respondendo pelos hospitais, ou os diretores dos hospitais, vão falar, chamou para uma reunião técnica. Foi chamado os nossos técnicos, com alguns técnicos da prefeitura, e não houve nenhum tipo de entendimento no sentido, olha, nós precisamos e entendemos que precisamos diminuir o aporte aos hospitais porque a cidade passa por uma crise financeira. Claro que a gente entende. A gente faz gestão, Luiz. Eu passo por crise. Sim. Eu faço gestão de uma cooperativa, a cooperativa é responsável pela maior usina de Campos, e a gente está passando por um momento de crise. Agora, eu não fujo dos meus credores. A gestão do hospital também, né? O hospital que já passou por uma crise terrível. Em 2012, quando eu assumi o hospital estava fechando. Então, a gente chama os trabalhadores, eu chamo os médicos, chamo os trabalhadores, te devo, não nego e vou te pagar dessa forma. É que eu falei aqui na abertura, chamar como parte do solução, não do problema. E aí, quando ele se chamasse a gente para a solução, ele transferia para a gente a responsabilidade também de achar uma solução. E não foi feito isso, como disse o Dr. Kleber ontem da Santa Casa, usando um termo técnico dos médicos, que eu sou engenheiro. Foi tentado colocar fósseis. Então, a gente teve. No caso, tirado, né? Ali foi tentado colocar, no caso. Inverteu, porque o fóssil para tirar. Mas. O Kleber, pela goela. Eu falei, Kleber, se eu falasse isso, eu falava, o cara é engenheiro, está falando bobagem. Mas como foi o doutor Kleber, médico? E, por sinal, um companheiro aí aguerrido na nossa luta. Santa Casa. E a Santa Casa presta um papel fundamental na saúde de Campos, como os outros hospitais, mas ela tem um caráter ali de clínica médica muito importante. Você vê quando houve a situação lá do HGG, que caiu o teto lá, a Santa Casa foi a primeira a partir. A gente admira muito hoje a gestão que é feita lá pelo Manuel Corrais e o Dr. Kleber. E os outros hospitais também. Mas, enfim, Luiz, a situação do G8, chamado aí, que era G10, hoje foi fundamental, porque eu tive a oportunidade e comecei a conversar com o vereador Igor Pereira, mostrando a situação, pedindo, eu acho que o nosso pedido de tentar esclarecer foi muito importante. Naquele momento ali, a partir da semana passada, houve um entendimento disso que você muito bem abordou no início, que não houve a oportunidade de a gente debater. Então, os vereadores começaram a enxergar isso. E os vereadores de oposição também tiveram um papel, eu tive a oportunidade de ouvi-los, não de oposição por oposição. Eles foram lá até justificar o voto, por que estavam votando contra esse projeto absurdo, volto a falar, que foram os dois projetos que nos afetam, que é o do Conselho Municipal de Saúde e o nosso projeto. Só para encerrar, o do Conselho, ele foi uma coisa que, infelizmente, orientaram o prefeito completamente equivocado. Não sei se foi o procurador, que inclusive eu vi a fala dele aqui. Segunda-feira, José Paz Neto. Eu achei assim, absurdo. Como é que você destitui um conselho eleito democraticamente, pelas regras, e tenta trocar essa regra no meio do jogo, faltando poucos dias para a eleição? Eles orientam que eles alegam que foi uma orientação da UMPF, né? Uma falácia.
porque a orientação do MPF, eu tenho aqui inclusive... O Kleber publicou, o Kleber me mandou uma argumentação técnica em relação a isso, está publicado inclusive no blog, o seu áudio, a fala do Renato da Beneficência e esse coisa mais técnica dele, contestando justamente essa recomendação do MPF. O MPF recomendou sim para os conselheiros. Eu tenho... cada hospital hoje está representado lá. Foi no início do ano, eu insisti até com o meu conselheiro para a gente não trazer informação equivocada e ele confirmou. Houve a recomendação, não foi colocada em pauta para votação e aí que vem a grande questão. Quem coloca em pauta? É o presidente do conselho. Que é o secretário municipal de saúde. Conselho? É o secretário municipal de saúde. Então, a falácia está aí. Porque os conselheiros não quiseram mudar o estatuto ou mudar a regra de eleição. Nada disso. O que houve não foi o próprio secretário de saúde, né, à época e agora, trazer para votação e ser apreciado ou não. Se não mudou, e não, até porque recomendação não é obrigação, mas vamos atender o Ministério Federal? Sim. Aí, posso fazer o advogado do diabo aí nesse ponto? Tem conselheiro que está ali há mais de 20 anos, né? Eu não tenho essa informação. E acho que a regra de você, que inclusive, só para usar como exemplo, a gente sempre usa aqui, Marco morou lá há muito tempo, os Estados Unidos como exemplo de um país democrático. Até o Franklin Delano Roosevelt, o comandante deles na Segunda Guerra Mundial, não tinha regra de reeleição. Quando ele morreu, só pode se reeleger uma vez. Essa regra que queria se aplicar no Conselho Municipal de Saúde me parece correto. Em tese, justa. Mas aí que está. Ninguém contestou a regra. O que foi contestado, e muito, foi a maneira que foi colocada a regra no último momento. Por que não houve a proposta de mudança pela própria prefeitura, como foi feito, no início do ano, ou há 3 meses atrás? Porque, obviamente, quem está lá há 20 anos não vai querer votar contra. Não, mas eles se cria, né? Não são todos, e a própria Câmara também pode ter um projeto desse. O que não pode é intempestivamente, goela abaixo e faltando uma semana. Vamos ter bom senso. A gente está falando de futebol, bom senso futebol clube. Então, o que houve foi uma inabilidade. Você falou muito bem, o Rafael, a gente entende que é uma pessoa muito bem intencionada. Eu o vejo dessa forma. Uma pessoa que a gente vê que é um cara aguerrido, que está buscando acertar, mas muito mal orientado. Desculpa a franqueza. Eu acho que na hora, eu faço gestão há muitos anos na minha vida e ninguém faz nada sozinho. Sim. A gente precisa, hoje eu tenho uma equipe, tanto no hospital quanto na Coag, na cooperativa, tenho certeza que o Zé Roberto pensa dessa forma também no sindicato lá. Ninguém faz nada sozinho. E quando você busca orientação e fica teimando naquela orientação errada, aí acaba dando o que aconteceu. Esse é um ponto que a gente pode, da questão que é muito falado realmente, pode abordar, mas eu queria saber do Zé Roberto perspectiva com base na votação de ontem, perspectiva para a votação de hoje. Luiz, bom dia, ouvintes da Folha, bom dia Marco Antônio, bom dia Frederico. Na verdade, a gente também espera que aconteça da mesma forma, porque isso afeta efetivamente o bolso do servidor, né, que já hoje, já há anos sem aumento nenhum, você cortar cortar insalubridade e mandar um projeto que é inconstitucional, colocando valores fixos na insalubridade. A insalubridade, pela legislação própria... Seria de 10, 20, 40% para 100, 200, 400%. Ela é percentual, isso. Ela é em cima de percentual, não é em cima de valor fixo. Então, isso realmente nós vamos... Só para relembrar, são auxílio alimentação, gratificação e insalubridade, né? Sim, sim. São esses aspectos que hoje vão ser votados. Eu acredito também que não passe. A pressão dos servidores em cima disso é grande e a gente quer que cumpra a lei. A lei não é dessa forma, não são valores fixos. Isso já está... Se você olhar a legislação, ela fala em cima de percentual. Eu queria só pegar uma fala aqui de vocês com relação ao Conselho Municipal. Acho que eu queria entrar um pouquinho nesse assunto também. Pois não. O Conselho, na verdade, eu sou do primeiro Conselho Municipal de Saúde quando criou. Tá? Eu estava
na Sociedade de Medicina na época. E Edson Batista era o secretário. E aí, essa questão do Ministério Público Federal, a gente teve algumas reuniões com um procurador lá federal e ele sempre alegando o seguinte: Campos, o presidente do conselho é o secretário. Isso está errado. Na legislação, realmente, você tem que ter eleição para o presidente. Então, é um erro que existe em Campos. A proposta é essa também, né? A proposta é essa. Então, é um erro que a gente comete esses anos todos em Campos. Por que é assim? Aí eu vou te dizer da história. Porque se você não fizesse isso naquela época, o secretário não ia à reunião. Então, você delimitava as políticas, o secretário não participava, ele não botava na gaveta e acabou. Então, a gente envolveu o secretário de tal forma que ele tem que ser, ele é o presidente e eu falei isso para o procurador. Falei, não, doutor, mas a legislação não é essa, tem que ser eleição. Eu falei, mas aí ele não vai, ele boicota. Bom, você vê quantas vezes os secretários não vão às reuniões lá. Ele boicota. Então, na verdade, não há uma harmonia do Conselho, valorizando o Conselho, né? O Conselho de Campos, por exemplo, são 40 membros, titulares e 40 suplentes. E tem uma outra inovação no Conselho de Campos. Então só 80. Sim, mas é isso. 40 titulares e 40 suplentes. Mas só quem vota é o titular, sim, né? sim, Mas tem o suplente. Mas tem 80 pessoas. E agora quer diminuir para 24. Né? Você é contra ou a favor? Eu acho que pode diminuir. Eu acho que muita gente também é complicado. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: o Conselho é o órgão que delibera as políticas. Então, o município, ele tem uma secretaria que... E indica se as políticas adotadas são corretas ou não. Sim, né? E você tem, antes disso, você tem a Conferência Municipal de Saúde, que determina a política. Então, e aí você entra governo, sai governo, e os caras não colocam em prática. Talvez seja muito por isso que nós estamos sofrendo o que estamos sofrendo hoje. Né? Você fala na saúde. Na saúde como um todo. Então, eu acho que isso aí realmente é um erro que o Conselho de Campos comete, né, da questão da eleição do presidente ser o secretário, e que eu acho que tem que mudar realmente. Essa questão de você, como você falou, tem gente que se perpetua no Conselho. Talvez seja o momento também de oxigenar, de mudar. Isso existe, né? Sim. Então, eu acho que é preciso mudar. Né? Campos tem um outro viés que é porque quem são os participantes do Conselho? Na verdade, são distribuídos para... Deixa eu só pegar minha colinha aqui, como diz Frederico. Você tem que ter 50% de usuários. Os outros 50% são divididos em prestadores de serviços, profissionais de saúde e o poder público. Campos tem um outro viés no grupo, que são as entidades formadoras, que são as universidades, as faculdades da área da saúde. Tá? Então, isso aí não está na prerrogativa do Conselho Nacional de Saúde para se criar. Então, Campos tem essa inovação do... É porque me parece que o modelo adotado na proposta foi a estrutura do Conselho Nacional de Saúde. Sim, né? Então, mas aí tem que... se for assim, tem esse erro. Não, só estou... Sim, eu acho que tem que estar correto nesse sentido. O que a gente precisa, na verdade, é o seguinte, que, como o Frederico falou aqui, o poder público ele tem que ter respeito às instituições. Né? Se tem um problema, vá para a reunião no Conselho, e eles têm grupos, ele tem os seus membros titulares da secretaria. Inclusive o presidente. Inclusive o presidente. Quer dizer, discute, gente, não dá para fazer assim, não vamos fazer assado dos hospitais, vamos conversar, vamos marcar uma reunião agora formal de movimentação para a gente tentar adequar a contratualização, o que for. Né? Então, não ser sempre um embate como se tivesse adversário ou a pessoa... Não, muito pelo contrário, todo mundo quer acertar. É como o Frederico falou, Rafael é uma pessoa do bem, a gente sabe disso. Agora, precisa ouvir um pouco o outro lado também que está trabalhando e está prestando serviço. Entrando na seara dos hospitais, eu já falei com o Fred, né? A gente tem uma briga, né? Porque Frederico
tem uma dívida com os médicos que trabalham no dia a dia. Você fala Frederico enquanto Frederico a instituição, os predadores, os hospitais. O hospital recebe e a gente recebe muito tempo. A nossa defasagem. Fred deu uma risada de alívio. É muito grande. É muito grande, entendeu? Hoje o momento é difícil para o profissional que trabalha na rede contratualizada, porque quem gera o recurso é o médico. O médico paga enfermeiro, o médico paga a luz, o médico paga a água, o médico paga o insumo. Porque se não tiver médico, não tem hospital. Aí vai ser supermercado, vai ser hotel, vai ser outra coisa. Então, se não tiver médico, não funciona. Então, e muitas as brigas nossas lá é porque ele recebe e não nos paga. Entendeu? Então, é uma coisa que por quê? Também, porque às vezes, não tem só médico para pagar. Né? Não, sim, mas é isso. Mas aí não, okay. a nossa defasagem é muito grande. Entendeu? Por exemplo, eu não sei, outra coisa que também é a transparência, né? Que a secretaria também faz também, que a gente já cobra isso como instituição, é o que é? Repassou o recurso para o hospital, coloca na imprensa, divulga, passei tantos milhões para o plantador de cana, tantos milhões para Santa Casa, tantos milhões para o Álvaro Alvim. Aí eu vou lá na tesouraria, Frederico, paga aí, rapaz, eu estou precisando também, entendeu? Isso não é claro na cidade. Isso não é dessa gestão, não, são gestões anteriores. Então você não fica sem saber se o hospital recebeu, se não recebeu, quanto que recebeu, se recebeu 50%, se deu um calote, se não deu, né? Então, você acha que essas regras de transparência elas seriam benéficas também para o cidadão e para a categoria, né? É claro, mas talvez não nesse, vamos dizer, nessa linha que se colocou. Não precisa ser uma coisa, o suprassumo vamos dizer, né, Frederico, da transparência total, vamos dizer. Total, que eu quero dizer é o seguinte. Transparência que não seja total? Não, transparência total não é esse o termo. Na verdade, é você fazer o seguinte, é você trabalhar de forma clara. Olha, eu recebi, a prefeitura repassou X... SUS tanto, complementação. Porque, na verdade, a prefeitura, ela sabe o valor do médico, quanto que é, ela sabe o valor do hospital, da prestação de serviço do hospital, ela sabe tudo. Essa transparência já existe. Já existe. O que precisa, na verdade, o exemplo, por exemplo, é a Santa Casa, que passou por intervenção e teve que fazer por força de lei, Sim, né? sim. Então, por quê? Porque, na verdade, quem é o elo fraco da corrente? É o profissional que trabalha. Tanto o funcionário, que tem carteira assinada, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, como o profissional que é prestador de serviço. Esse é o elo fraco. Ele trabalha, mas ele não tem. Fred chega e fala, esse mês não posso te pagar, não, tem que pagar o oxigênio, o remédio que está lá, acabou. E aí, a gente vai fazer o quê? Você vai parar o serviço? E uma outra coisa que seria interessante colocar é o seguinte, você só, como ele falou, o hospital só ganha o que recebe, o que trabalha, o médico também. Tem uma parte dos profissionais que são plantonistas, aí a lei ele tem que ter carteira assinada, férias, 13º, tudo. Tem a maioria dos profissionais que não tem nada. Ele só ganha o que se ele operar um doente, ele ganha um doente. Se ele, uma cirurgia, se ele fizer uma endoscopia, ele ganha só uma endoscopia. Então, ele não tem férias, se ele for sair, ele não vai receber nada. Então, tem toda uma situação que também é como a gente chama, na minha história de medicina, é o precário. O cara trabalha com um regime precário. Ele não tem férias, 13º, nada. Ele não tem aposentadoria, não tem nada. Ele só ganha o que ele trabalha. E aí ele tem que, por conta própria, pagar sua previdência privada, o que for, entendeu? Mas sua expectativa hoje, só para... se voltar. Só para essa bola para Fred, sim. É de que sejam reprovados também os projetos. A gente espera que sim, porque hoje, na verdade, está se colocando vamos dizer assim, uma reorganização do município em cima do trabalhador, do servidor, de ganhos que são de décadas. Você conseguir ter uma insalubridade, porque isso é lei.
né? Mas você chegar e tirar e botar valores fixos lá embaixo, isso é um retrocesso total. Eu acredito que a sensibilidade... Acho que não vai passar. Eu acredito que os vereadores tenham consciência disso, saibam que esses profissionais estão trabalhando num regime extremamente desgastante e trabalham isso a vida inteira, quer dizer, na verdade o cara aposenta com 35 anos de serviço, trabalhando num regime insalubre. Qualquer profissional que trabalha em hospital, trabalha em posto de saúde, está no regime insalubre. Então ele não é porta aberta. O cara atende uma pessoa que... É que o alegado é que você pegaria só para serviço pronto-socorro e para UTI. Os outros setores não, né? Você fala complementação. Não, isso aí vai ser uma outra guerra. É outra guerra, porque... o Marcos, você quer fazer o intervalo? Queria. Eu vou só deixar agora, então a pergunta, porque eu tenho 2 perguntas engatilhadas para um para outro, vou deixar para Fred para... A gente, inclusive, a gente tem uma relação, repórter-fonte é uma relação de amizade, Fred, e que você alega, e a gente, inclusive, conversou sobre isso, que não é transparência, é criar um motivo para não pagar os hospitais, a complementação. Você entende projeto assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso quando a gente voltar no intervalo e por quê. Ok? Então vamos agora ao intervalo, voltamos em instantes. É o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Campus Delivery faz o irresistível